Fala galera do segundo ano, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo, fazendo aqui mais um vídeo de correção dos exercícios das aulas 10 e 11 da apostila 5, né, da página 250 e 252, onde a gente falou sobre a espontaneidade de reações. Então aqui, nos exercícios de 1 a 5, ele apresenta na apostila aqui de vocês uma série de potenciais de redução para uma série de átomos de metais, certo? Magnésio, zinco, ferro, chumbo, também o hidrogênio aqui, né? Cobre, prata e ouro. E a partir desses potenciais a gente vai responder todas as 5 primeiras questões. No primeiro exercício, ele pede para a gente completar as frases, então. Ele diz aqui: o cátion que apresenta o maior potencial de redução é... Então basta a gente olhar ali naqueles potenciais e ver quem tem o maior potencial de redução. E a gente vai ver que é o ouro, né? Então a resposta do 1 aqui, a primeira é o ouro 3+. Certo? Apresenta o maior potencial de redução é o ouro 3+, sendo este o melhor agente. Então, se ele tem o maior potencial de redução, quer dizer que ele se reduz mais facilmente. E se ele se reduz facilmente, ele provoca a oxidação. Por isso, o ouro 3+, ele é um bom agente oxidante. Certo? Entre os cátions apresentados aqui, ele é o que tem o melhor poder oxidante. Certo? Depois, continuando, já o cátion que possui o menor potencial de redução é só olhar na nossa tabela e ver que é o magnésio. Então, o Mg2+, é o cátion que apresenta o menor potencial de redução. Sendo, portanto, o metal, aí tem o espaço, o melhor agente, né? Se ele já falou do agente oxidante, agora ele está falando do agente redutor. Né? Então, o agente redutor é aquele cara que se oxida mais facilmente. Certo? Quem que se oxida mais facilmente? A gente vai olhar o menor potencial de redução, é justamente o magnésio. Só que aí, o que a gente não pode confundir é que quem se oxida não é o Mg2+, e sim o magnésio metálico. Né? Quem pode se reduzir é o cátion, mas agora quem pode se oxidar é o metal. Tá bom? Então, quando a gente está olhando uma fila de uma tabela que tem os potenciais de redução como essa, e a gente precisa achar quem é o melhor agente redutor, quem é o cara que se oxida mais facilmente, a gente não só vai olhar quem tem o menor potencial de redução, mas a gente tem que pensar que a reação que ocorre é a inversa. Né? A oxidação é o inverso da semi-reação que está sendo apresentada ali, que é a semi-reação de redução. Tá? Então a gente tem que sempre olhar, quando a gente está pensando na oxidação, quem está reagindo é o metal, que está apresentado como um produto das semi-reações de redução. Tá bom? Então aqui, só para completar, o magnésio metálico é o melhor agente redutor. Certo? Pensando nisso, ele faz aqui a pergunta no 2, ele já coloca, né? Organize as espécies químicas na lista fornecida de acordo com suas forças oxidantes e redutoras. Então a gente tem que ver quem são os oxidantes ali. Então, oxidante é aquele cara que se reduz, né, que oxida o outro. Então, quando a gente está falando de força oxidante, a gente está falando dos cátions que podem se reduzir. Né? E aí, como a gente viu, o ouro ele tem a maior força oxidante. Então, o ouro 3+. Certo? Depois do ouro, vem quem? A prata. Ag+, depois o cobre. Né? Então a gente está seguindo aquela ordem que está sendo apresentada ali na tabela para a gente, né? Com os potenciais de redução. Então a gente segue, é só seguir então do ouro até chegar o que tem o menor potencial de oxidação, quem é o pior agente oxidante, nesse caso que tem o menor potencial de redução, é o magnésio 2+. Tá bom? Quando a gente fala de força redutora, são os caras que reduzem as outras substâncias, são os caras que se oxidam. Né? Então, quem que pode se oxidar ali? São os metais. Então, quando a gente está olhando força redutora, a gente está olhando por os metais. Né? E qual desses metais é o melhor agente redutor? A gente já viu ali no exercício 1, que é o magnésio. Tem o menor potencial de redução, por isso ele é o que melhor se oxida. Por isso ele é o melhor agente redutor. Então, o primeiro vai ser o magnésio. Depois o segundo vai ser o zinco, que tem o segundo menor potencial de redução. Depois o ferro. E assim por diante. E aí o pior agente redutor vai ser o ouro. Justamente porque ele é muito difícil se oxidar, então ele vai ser um péssimo agente redutor. Tá bom? Então a gente sempre vai olhar, quando a gente está falando de força oxidante, a gente está falando de caras que podem se reduzir, então são os cátions. Quando a gente está falando de força redutora, a gente pensa em quem pode se oxidar. E esses são os metais. Tá bom? Exercícios 3, 4 e 5, eles vão
pedir para a gente prever se uma reação química vai acontecer. Como que a gente faz isso? Ele vai dar as espécies que estão ali em contato e a gente tem que ver, a partir dos potenciais, se aquela reação é possível acontecer ou não. Tá bom? Então, no terceiro exercício, ele diz aqui, né, um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa que contém íons Ag+. Então, a gente tem que saber se existe reação entre cobre metálico e íons prata. Como que a gente sabe isso? A gente vai olhar para o cobre e para a prata ali na nossa tabela. Certo? A gente vai olhar quem tem o maior potencial de redução entre cobre e prata. A gente vai ver que é a prata. Então, entre esses dois metais, a tendência da prata é se reduzir. Então, escrevi aqui a semi-reação de redução da prata. Já o cobre, se a prata tem a tendência a se reduzir, nesse caso, a tendência do cobre é se oxidar, certo? Então, o cobre metálico está formando cobre 2+, e liberando 2 elétrons. Essa seria a semi-reação de oxidação do cobre. Aí a gente vai analisar as duas espécies que estão citadas no exemplo. Ele fala de um recipiente de cobre metálico para armazenar a solução Ag+. Né, que contém íons Ag+. Olha só, os dois caras que estão na nossa situação estão aqui nos reagentes. E a gente já viu que nesse caso, quando a gente tem prata e cobre, a tendência da prata, que está na sua forma oxidada aqui, é se reduzir, e a tendência do cobre, que está na sua forma reduzida, é se oxidar. Se ambos aparecem aqui nos reagentes, a tendência é que os dois reajam. Então essa reação aqui, ela acontece. Ok? Então a reação acontece. Só que, cuidado com a pegadinha, porque nesse exercício ele pergunta se você pode usar esse recipiente para armazenar, esse recipiente de cobre para armazenar a prata. Se ocorre a reação, você quer que um recipiente reaja com o conteúdo que tem dentro dele? Claro que não. Né? Então, embora a reação aconteça, a resposta para o exercício é não. Então, a resposta é não. Por que você não pode usar ele para armazenar? Porque prata, os cátions prata e o cobre metálico vão reagir numa reação de oxirredução. E você não quer isso. Tudo bem? Então essa é a resposta do 3. O 4, bem semelhante, ele pergunta se um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução ácida de H+ igual a 1 mol por litro. Né? Então a gente tem que olhar entre hidrogênio e ouro, quem tem o maior potencial de redução. E a gente já viu ali que o ouro tem o maior potencial de todos dos elementos listados, então ele é quem se reduz. Escrevi aqui a semi-reação de redução do ouro. O 3+, recebendo 3 elétrons, formando ouro metálico. Né? Portanto, se o ouro se reduz, o hidrogênio vai se oxidar. Então a gente inverte aquela semi-reação que está sendo apresentada na tabela e escreve o inverso aqui. A oxidação do H2 formando H+, e liberando 2 elétrons. Na verdade, eu até esqueci do 2 aqui, né? São 2 H+, liberando 2 elétrons. Aí a gente vai, então a tendência do ouro é se reduzir, a tendência do hidrogênio é se oxidar nesse caso. Quando a gente vai ver a situação, ele pergunta sobre um objeto de ouro sendo limpo com uma solução ácida que contém íons H+. Né? Notem que nesse caso, ambos as espécies que estão presentes na situação descrita estão aparecendo aqui do lado dos produtos. Ou seja, a tendência é que a gente forme ouro metálico e que a gente forme íons H+. Se a tendência é formar esses caras, eles não vão reagir. Certo? Então, sempre quando aparece aqui as espécies da situação aparecem aqui nos produtos, quando a gente analisa as tendências de reação, quer dizer que essa reação aqui, ela não ocorre. Né? E aí, de novo, mesmo raciocínio que a gente fez ali na 3. Ele está perguntando se eu posso usar essa solução ácida para limpar um objeto de ouro. Se não ocorre reação, então a resposta é sim. Você pode usar essa solução para limpar esse objeto. Né? Se você está limpando, você não quer que ocorra reação, você quer somente que ele seja limpo. Tá bom? Então, essas são situações ali mostrando situações que poderiam acontecer no dia a dia. Né? Já a 5, ela já é mais direta. Ela diz, se acrescentarmos uma lâmina de chumbo dentro de uma solução contendo sulfato de zinco, ocorrerá reação química. Né? Então agora ele já pergunta diretamente, vai acontecer reação ou não? Né? Mesma coisa, então a gente tem que olhar para o chumbo e para o zinco. Né, que tá ali, ele fala do sulfato de zinco, mas quando ele está em solução, ele vai ter os íons zinco 2+. Né? Quando a gente olha os potenciais de redução, a gente vê que o chumbo tem um maior potencial de redução do que o zinco. Então a tendência do chumbo é se reduzir. Está escrito aqui a semi-reação de redução do chumbo. Então, portanto, a tendência do zinco é se oxidar. Está aqui a semi-reação de oxidação do zinco. Quando a gente olha as espécies que ele apresenta,
ele diz aqui na situação que a gente tem o chumbo metálico e uma solução, né, de sulfato de zinco que tem os íons zinco 2+. Olha só, ambos estão aparecendo aqui nos produtos. Quer dizer o quê? A tendência é formar chumbo metálico e formar zinco 2+. Portanto, chumbo metálico e zinco 2+ não vão reagir formando outras espécies. Então, essa reação aqui, ela não acontece, certo? Então, nesse caso, ele está perguntando se a reação acontece ou não. Então, nesse caso, a resposta é não. Ok? Qual que é uma outra forma da gente pensar? Em todos esses casos, ele apresentou para a gente um metal, né? Ele apresentou o cobre, o ouro e o chumbo em contato com uma solução que contém algum cátion, né? Aqui. Quando que a reação acontece? Quando o potencial de redução do cátion é maior do que o potencial de redução do metal. Tá vendo aqui, a prata, aqui os cátions prata têm um maior potencial de redução do que o cobre. Então essa reação acontece. Nos outros casos, em ambos, o cátion, aqui o H+, em comparação ao ouro, ou o zinco 2+ em comparação ao chumbo, os cátions tinham potencial de redução menor do que o metal. Se o potencial de redução é menor, ele não tem força para oxidar aquele metal e não vai acontecer nada. Tá bom? Então, esses tem mais de um jeito de pensar se essa reação vai acontecer ou não, mas a gente sempre está olhando então ali para os potenciais. Beleza? Tá, agora o exercício 6 já vai falar de uma outra parte ali também, que é com relação à oxidação e como a gente evita a corrosão de metais, né? Então, ele apresenta pra gente ali, né, as reações de formação da ferrugem, né, que são duas reações, né, ali da reação do ferro com oxigênio e água, que ocorrem em duas etapas. E na letra A ele diz: os rebites são pequenas peças metálicas que auxiliam na fixação mecânica dos pregos. Explique por que pregos de ferro contendo pequenos rebites de zinco são mais resistentes à ferrugem. Né? Então, se você tem ali ferro e zinco, o zinco vai proteger o ferro de ser oxidado. Por quê? Se a gente olhar ali na tabelinha de potenciais, a gente vê que o potencial de redução do zinco é menor do que do ferro. Ou seja, a tendência do zinco a se oxidar é maior do que o ferro. Se você tem no mesmo prego, você tem ferro e zinco, e esses caras estão em contato com o oxigênio, estão em contato com a umidade do ar, vai acontecer uma oxidação. Mas quem que se oxida primeiro? Sempre o zinco, porque ele tem um potencial de redução menor. Tá? Então, enquanto houver zinco ali, a reação com o ferro não vai acontecer. Então a estrutura do prego fica intacta enquanto tem aquela proteção ali do zinco, porque é o zinco que vai sendo oxidado. Aí o zinco sim, ele vai sofrer corrosão, né? Mas o prego, a estrutura do prego que é de ferro, não vai acontecer nada. Tá bom? Então vamos escrever aqui. A gente pode escrever assim: porque o zinco apresenta E0 menor que o ferro. E por isso se oxida primeiro. Protegendo o ferro. Ok? Ou qualquer coisa do gênero, né? Escrevam aí com as palavras de vocês. Mas sempre quando a gente tem dois metais no mesmo, um objeto formado ali por dois metais diferentes, sempre vai se oxidar primeiro aquele que tem um menor potencial de redução, tá? Então se você quer proteger algum metal de ser oxidado, você pode ali colocar em contato com ele um metal que se oxida mais facilmente, e aí você protege aquele metal, como é o caso do ferro aqui, tá bom? Na B, ele diz aqui: algumas pessoas costumam aplicar sobre um portão de ferro uma tinta conhecida como zarcão, que impede a sua oxidação. Proponham uma explicação para esse fato. Nesse caso, a gente tem outra forma de proteger um metal da oxidação, que é o que a gente chama de uma barreira física. Né? Então essa tinta é uma tinta específica ali, que cria uma camada que impede a passagem de água e a passagem de oxigênio, faz com que o ferro, né, desse portão ou de qualquer outro objeto não entre em contato com o oxigênio do ar, não entre em contato com a umidade do ar. Se você impede que o oxidante entre em contato com o metal, a oxidação não vai acontecer. Né? Então, nesse caso, o que ocorre, diferente da letra A, é uma barreira física. Na A, a gente pode dizer ali que é uma barreira química, né? Que a gente tem um outro metal que está se oxidando e protegendo o ferro. Nesse caso não, a gente impede que o ferro se encontre com seu oxidante, então a reação não acontece, tá bom? E aí vocês desenvolvam a resposta melhor, tá bom?
exercício 7, ele disse assim: analisando os potenciais de redução fornecidos abaixo, pode-se concluir que o metal alumínio reage com a água. Por que o alumínio reage com a água? Porque se a gente for olhar aqui, a água tem esse potencial de redução de menos 0,83, que é maior do que o do alumínio, que aqui é de menos 1,66. Então, se a gente tem esses dois potenciais, a tendência é que a água sofra redução e que o alumínio, então, sofra oxidação. Então, o metal alumínio, sim, pode ser oxidado na presença de água. Na A, ele pede, então, para a gente escrever a equação que representa essa reação, calculando a sua diferença de potencial, né? Então, a gente tem que, primeiro, olhar aqui. Se quem tem o maior potencial de redução é a água, ela se reduz, a equação dela vai ser a mesma. 2H2O mais 2 elétrons, formando H2 e 2OH-. E a gente vai somar com a reação que acontece com o alumínio. O que é a reação do alumínio? É a oxidação, é o inverso do que está escrito. Então é o alumínio metálico formando alumínio 3+, e liberando 3 elétrons, certo? A gente precisa somar essas duas. O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa cancelar o número de elétrons, certo? O número de elétrons que uma espécie ganha tem que ser igual ao número de elétrons que a outra espécie perde. Nesse caso são diferentes, 3 e 2. Né? O que a gente precisa fazer? Se aqui eu tenho 3 e aqui 2, eu tenho que multiplicar essa reação inteira por 3 e essa reação inteira por 2. Né? Quando a gente multiplica aqui a primeira reação da água, tudo por 3, a gente vai ter 6 águas mais 6 elétrons, formando 3H2 mais 6OH-, certo? E aqui embaixo, se a gente multiplica tudo por 2, a gente vai ter 2 alumínio metálico, mais formando 2 Al3+, e aí aqui a gente tem, então, 6 elétrons. Tendo 6 elétrons, a gente pode cortar, porque aqui agora a gente tem 6 elétrons, aqui a gente tem 6 elétrons, a gente pode cortar essas duas espécies, e o que sobra vão ser 2 alumínio mais 6H2O, formando 3H2 mais 2Al3+, mais 6OH-, certo? Aqui, na verdade, a gente vai ver que a gente tem Al3+ e 6OH-, né? A gente tem, pelas quantidades, a gente está formando aqui, na verdade, 2AlOH3, né? Que é o hidróxido de alumínio, que é insolúvel, né? Na verdade, ele vai formar o hidróxido de alumínio sólido, né? Lembrando, sempre quando a gente vai fazer a equação global dos processos, a gente mantém a semi-reação de redução da espécie que tem maior potencial, a gente inverte a semi-reação e escreve a semi-reação de oxidação da espécie que tem o menor potencial, balanceia para que o número de elétrons perdidos e ganhos seja igual, e aí a gente soma tudo. Tudo que está para cada setinha a gente coloca aqui, tudo que está para cada setinha a gente coloca aqui, tirando aqueles caras que a gente cancelou, tá bom? E aí fica essa a semi-reação total de redução, ok? Na B, ele diz assim: escreva a equação química que representa a formação de uma camada protetora de óxido de alumínio sobre a panela, a partir de alumínio metálico e oxigênio presente no ar. Fato que explica por que podemos utilizar tais objetos em nosso dia a dia. Né? Então ele está falando que o alumínio metálico de panelas e de outros objetos, ele reage com o oxigênio do ar, formando óxido de alumínio. Se a gente lembrar que a carga do alumínio é 3+, do oxigênio do óxido é 2-, então aqui a gente vai ter fórmula Al2O3. Está pedindo então para a gente escrever a fórmula, a equação de formação desse cara. Se é Al2O3, significa que eu tenho que ter 2 mols de alumínio, e aqui eu preciso ter 3 mols de átomos de oxigênio. Como eu tenho O2, aqui vai ser 3 sobre 2, 1,5 mol de O2, reagindo vai formar aqui a Al2O3. Então essa é a equação que ele quer no exercício. Mas como que funciona isso que ele está falando? O alumínio, como a gente viu, ele se oxida muito facilmente em contato com o oxigênio do ar. Se não fosse a formação do óxido de alumínio, se a gente tem um objeto feito de alumínio, por exemplo, uma panela, ele ia ficar se oxidando até uma hora que não daria mais para utilizar. Mas como o produto da oxidação é o óxido de alumínio, ele forma uma camada protetora que funciona como uma barreira física, assim como a gente viu no exercício passado. Então, a formação dessa
camada de óxido de alumínio impede que o restante do alumínio entre em contato com mais oxigênio e essa oxidação continue ocorrendo. Então, ele só vai acontecer ali bem na superfície, vai formar essa camada e a reação não acontece mais por causa disso. Processo parecido com o a proteção que acontece no aço inoxidável, né, que eu expliquei na videoaula. Tá bom? Por último, a gente tem o exercício 8, que diz que as baterias utilizadas em automóveis são constituídas de lâminas de chumbo e óxido de chumbo, mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico. As semi-reações dessa bateria podem ser representadas da seguinte forma. Então ele apresenta aqui as duas semi-reações, certo? Você vê que é uma semi-reação bem longa aqui nesse caso, um processo que envolve várias espécies diferentes, né? E ele apresenta para a gente aqui esses potenciais de redução, né? E ele diz então, escreva a equação global dessa bateria e calcule a sua ΔE. Mesmo caso então igualzinho ao exercício A ali de cima do exercício 7. Então, o que a gente tem que ver? Quem tem o maior potencial de redução é a espécie que vai sofrer redução. Então essa semi-reação apresentada aqui continua da mesma forma. Então a gente vai escrever ela igualzinho. PbO2 mais SO4, 2 menos, mais 4H+, mais 2 elétrons, formando o sulfato de chumbo, PbSO4, e 2 águas, certo? A semi-reação que tem o menor potencial de redução, a gente vai escrever o inverso, né? O que acontece nesse caso é oxidação, né? Então a gente vai escrever as espécies que estão aqui com o produto vão ser reagentes. Então a gente vai ter aqui o chumbo metálico mais o sulfato forma o sulfato de chumbo e libera 2 elétrons, certo? Então essas são as duas semi-reações que acontecem aqui, né? Se a gente olhar, nesse caso a gente já tem aqui na redução 2 elétrons, na oxidação 2 elétrons, então a gente não precisa balancear, a gente pode cortar esses 2 elétrons aqui. A gente pode olhar o que mais aparece dos dois lados que pode ser cortado, e aqui não tem, né? Se a gente olhar as outras espécies, não tem espécies repetidas. Na verdade tem aqui o sulfato de chumbo, mas estão ambas no produto, então aqui eles vão se somar, certo? Então vamos escrever aqui tudo que aparece aqui da setinha, para a esquerda da setinha, a gente vai escrever aqui nos reagentes. Então a gente tem o chumbo, aqui a gente tem o óxido de chumbo, PbO2, a gente tem, veja só, o H+, a gente tem o SO4, certo? Se a gente for olhar, na verdade a gente tem 2 SO4, porque aqui está somando, e a gente tem 4 H+. Então, se a gente tem H+, e a gente tem SO4, na verdade a gente tem o ácido sulfúrico, H2SO4, né? E aqui, na verdade, seriam 2. Pode escrever 4H+, mais 2 SO4? Pode, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu só juntei os dois para mostrar que a gente tem um ácido aqui, né? A pilha, as baterias de automóveis, ela funciona em uma solução de ácido sulfúrico. Então é justamente ele que está aí. E aí como produto, a gente tem aqui, ó, 2 mols de sulfato de chumbo e H2O, certo? Acabei me esquecendo na hora da correção aqui, pulei ali o 7, que ele pedia para calcular também a diferença de potencial nos dois casos, né? Então, já que a gente já tem as duas equações globais prontas, vamos calcular os dois valores de ΔE, né? Então, aqui, nesse caso, o ΔE sempre é potencial maior menos o potencial menor. O potencial da espécie que se reduz menos o potencial da espécie que se oxida. Então, aqui a gente tem menos 0,83, vai ser menos 1,66, ou seja, vai ser mais 1,66, né? Então, menos 0,83 mais 1,66 vai dar mais 0,83 volt, tá? Ali no exercício 7. Já no exercício 8, a gente vai fazer aqui o ΔE. Nesse caso, ele é 1,615, né? Positivo. Aqui ambos os potenciais que ele apresenta são positivos. Aqui menos 0,356. Nesse caso aqui, então a gente tem 1,615 menos 0,356 vai dar 1,615.
1,200, né? Tô fazendo de cabeça aqui, ó. 1,259 volts, certo? Nunca esquece de colocar aqui a voltagem, tá bom? Então, aqui, e lembrando que sempre quando a gente faz o maior menos menor, o valor aqui vai ser positivo, beleza? E por último, ele diz aqui, sabendo que as baterias de automóveis comercializadas apresentam um DDP de 12 volts, explique a discrepância desse valor em relação ao calculado no item A. Né? A gente aqui tem um potencial de perto de 1,2 volts, né? E a bateria em si, ela apresenta uma DDP 10 vezes maior, né? De 12 volts. Como que isso acontece? Basta ligar essas várias pilhas em série, né? Então, quando a gente tem pilhas ligadas em série, as diferenças de potenciais vão se somando e a gente tem, então, a diferença de potencial total dessa bateria é a soma da diferença de potencial de cada uma das pilhas ligadas em série. Na verdade, essa é a definição de bateria, né? Uma bateria nada mais é do que uma sequência de pilhas ligadas em série. Tá bom? Então, a resposta aqui seria que as baterias apresentam várias pilhas em série ou ligadas em série. Beleza, gente? Então, foi isso aqui a correção de exercícios. Tinha bastante exercício dessa vez, é uma parte bem importante. E a gente segue então na semana que vem, nas próximas aulas aí, mudando um pouco o foco da nossa eletroquímica. Vamos dar uma olhadinha em outro tipo de fenômeno, que é o que a gente chama de eletrólise. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, consigam corrigir os exercícios. Qualquer dúvida é só falar comigo e a gente se vê aí na semana que vem, tá bom? Abraço para vocês.